gênero textual, o poema. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre poema, sobre poesia e tudo mais. Então vamos lá. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Então ele tem todo um jeitinho certo para ser escrito. Ele não é escrito igual um texto que você vai até o final da linha, depois você muda, que tem parágrafo. Ele tem a maneira certa de ser escrita. Vamos lá, vamos ver. Na maioria das vezes, o poema apresenta rimas, o que permite a brincadeira com as palavras. Rima vocês já sabem o que são, quando uma palavrinha, o final de uma palavrinha combina com o final da outra palavrinha e eles vão rimando. Na maioria dos poemas, as palavras rimam umas com as outras. Quando lemos um poema, é muito importante usarmos a entonação correta, ou seja, a gente tem que falar respeitando os sinais de pontuação, tem que ter entonação na voz, para que ele passe a emoção da mensagem para as pessoas, porque na maioria das vezes ou o poema é uma brincadeira, ou ele tem um sentimento passando por ali. Então, para isso, a gente tem que ter uma entonação. Vamos ver o exemplo? Esse poema que a professora vai ler para vocês, ele está na página 218 do livro de português, e ele se chama Voa ou Não Voa. Então, prestem atenção na maneira como eu vou ler para vocês, nos sinais de pontuação, na entonação da voz, tá bom? Balão de gás voa, fogão a gás não voa. Pato tem pena e voa. Marreco tem pena, mas não voa. Peteca voa. Anjo tem pena e voa. Índio tem pena, mas que pena, não voa. Gavião bate asas e voa. Avião não bate asas e voa. Foguete tem rabo e voa. Cavalo tem rabo e voa. Menina de rabo de cavalo voa? Tapete voa, mas não voa. Vassoura não voa, mas voa. Príncipe tem capa, mas não voa. Guarda-chuva tem capa e voa. Príncipe de guarda-chuva voa? Caderno tem capa, mas não voa. Papel não tem capa, mas voa. Livro tem capa e voa. Quem pode me contar? Será que ler é voar? Então, este é o exemplo de um poema. Cada linha do poema, por exemplo, ali na linha balão de gás voa, fogão de gás não voa, é um verso. Se nós contarmos nesse poema, esse poema ele tem 23 versos, tá bom? Porque cada linha dele é um versinho. E para cada conjunto de versinho, a gente diz que é uma estrofe. Então, esse poema tem 9 estrofes. Olha, a primeira estrofe é balão de gás voa, fogão a gás não voa. Agora eu vou ler a última estrofe do poema. Como que eu sei que é a última estrofe? Porque eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona estrofe dele diz assim: quem pode me contar? Será que ler é voar? Então, é assim que é composto um poema. Existem poemas que têm mais versos em uma estrofe. Na maioria das vezes, o poema tem 4 versos em uma estrofe, tá bom? Esse é um poema um pouquinho mais diferente, mas tem poemas com 4 versos, com 6 versos, depende do tipo do poema, tá bom? Então, esse poema foi retirado da página 218 do livro Apis. Você sabe recitar um poema? Será que você já se perguntou, nossa, mas será que eu sei recitar um poema? Tenho certeza que sim, porque muitas vezes os poemas fazem parte das nossas brincadeiras. Por exemplo, olha aqui, essa daqui é uma parlenda, é a parlenda da pedrinha. Olha só como a professora vai ler. Pisei na pedrinha, pedrinha rolou. Pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou. Contei pro papai, chinelo cantou. Então, as parlendas, elas também são poemas com os quais nós brincamos. Por exemplo, lá em cima do piano tem um copo de veneno, a batata quente, são todas parlendas, são poemas que viraram parlendas, tá bom? E eu tenho certeza que vocês sabem várias parlendas, então vocês sabem recitar um poema.
Outro tipo de poema que eu tenho certeza que vocês já conhecem são os poemas musicados. Por exemplo, poemas de Vinícius de Moraes. Um muito famoso dele é A Casa. Entre eles também tem O Pato, tem várias outras músicas, A Foca, que são do Vinícius de Moraes, que foram poemas a princípio feitos para crianças, né? Em um livro, mas ficaram tão famosos que ele musicou esse poema, ele e vários outros compositores, cantores, musicaram esses poemas e ficaram tão famosos que muita gente acha que são domínio popular, mas não é. Esses poemas aqui são de Vinícius de Moraes, tem do Toquinho também, e a obra dele virou um poema musicado, principalmente esses infantis. O poema A Casa faz parte da obra da Arca de Noé. Se vocês tiverem interesse, é uma obra muito legal, que tem os poemas e tem as músicas. É só ir lá no Senhor Google e pesquisar. Combinado? Espero que vocês tenham gostado de estudar um pouquinho sobre o gênero textual poema e que no decorrer da vida de vocês possam recitar muitos e muitos e muitos poemas. Um beijão para todo mundo com muito carinho da professora Vanessa.